estamos iniciando. O BGP, então, ele é um protocolo de roteamento usado para trocar informações que a gente diz de acessibilidade, né, da camada de rede, através desse conceito de NLRI, que é o Network Layer Reachability Information, que é uma das partes principais aí do BGP, né? Então, essa troca de informações de acessibilidade, ela é feita entre os domínios de roteamento, tá? Então, um domínio de roteamento, geralmente ele é chamado de sistema autônomo, um AS, né, um Autonomous System, porque diferentes autoridades administrativas, elas controlam seus respectivos domínios, né? Então, a internet atual, ela é uma rede de sistemas autônomos totalmente interconectados, em que o BGP, né, BGP atualmente na versão 4, é o protocolo de roteamento de fato da internet. Então, o BGP ele é um protocolo de roteamento de vetor de caminhos, né, padronizado dentro daquelas famílias que vocês já estudaram, né, de IGP e EGP, os Interior Gateway Protocol, e o BGP, que é o único EGP atualmente, né, Exterior Gateway Protocol. E uma das finalidades do BGP, então, é fornecer aí escalabilidade, flexibilidade e também estabilidade da rede, né? Quando o BGP ele foi criado, a principal consideração de design acabou sendo a conectividade entre as organizações IPv4, né? Principalmente nas redes públicas como a internet, que é o que a gente tem hoje. E também em redes dedicadas que a gente chama de privadas, tá? Então, o protocolo BGP ele é um protocolo de roteamento que a gente chama de Advanced Distance Vector, né? Chamado também de Path Vector, e ele foi desenvolvido para provedores de serviços, então, trocarem informações de rotas sem loops, né? Um dos objetivos principais do BGP aí é que as rotas elas não tenham loops, tá? Então, da perspectiva do BGP, um sistema autônomo, né, um AS, ele é uma coleção de roteadores sob o controle de uma única organização, usando um ou mais IGPs, né, protocolos IGPs, e métricas comuns para que a gente possa estar roteando pacotes dentro do nosso AS. Eu gosto bastante dessa representação aqui, né, que o RIP nos fornece, é o que o RIP chama de BGP Play, né, porque a gente consegue ter uma visão de como a internet realmente é, né, como a internet realmente funciona. A gente fala muito de esse conjunto de sistemas autônomos, né? Então, mas a gente é difícil de visualizar isso, né? Não é uma coisa muito palpável. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa figura da esquerda aqui, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um extrato de como realmente é, né, a internet. Então, cada um desses círculos aqui seria um sistema autônomo, né? E esses sistemas autônomos eles estão interconectados. A gente pode ver aqui, por exemplo, nesse plot aqui que os principais sistemas autônomos, né, fazem uma conexão entre outros sistemas autônomos principais, né? E aí nas pontas, ó, que a gente tem são, por exemplo, os sistemas autônomos das empresas, dos provedores de serviços menores, né? Que tem duas conexões, né? Às vezes mais do que isso, mas via de regra a gente precisa ter pelo menos duas conexões para que a gente possa estar ativando um sistema autônomo. Então eu botei um exemplo aqui de 3 sistemas autônomos, né? O sistema autônomo que eu utilizo com bastante frequência aqui no Sul é o sistema autônomo da Procergs, que é a companhia de processamento de dados aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, o sistema autônomo da Procergs é esse vermelhinho aqui, ó, tá? Eu dei uma aproximada e gerei uma outra figura para que a gente pudesse estar vendo, né, o que é o sistema autônomo. Então, o sistema autônomo da Procergs aqui, que é a companhia de processamento de dados do estado, ele é responsável por todas as redes governamentais aqui do Rio Grande do Sul. Então, todas as secretarias de estado, elas consomem serviços, né, da Procergs. Então, por exemplo, a Brigada Militar, que é o local onde eu trabalho, ela é uma das redes que estão sob a administração da Procergs.
né, que é a companhia de processamento de dados. A Procegs, por sua vez, ó, se vocês olharem aqui na figura da direita, o que a gente tem? Ó? A Procegs ela tem um link que ela faz troca de tráfego aqui com a Level 3, né? Tem um outro aqui que é o 1916, que é da RNP, ó. Então tem uma conexão aqui com a RNP, né? Então se a gente for visualizar esses tracejados coloridos aqui, eles são prefixos, né? Que são trocados. Essa ferramenta do RIP, ela está disponível aqui, ó, em stat, tá? Não start.rip.net /special /bg play, tá? Então vocês conseguem acessar essa ferramenta aqui. É possível fazer a rastreabilidade de uma troca de prefixos, né? Dá para pesquisar por sistema autônomo, então ela é uma ferramenta bem legal. Eu coloquei ela aqui no nosso material, né? Seguindo aquilo que eu falei lá no início, ó, toda vez que aparecer um extra aqui, é porque a gente tá com conteúdo que não tá lá no livro, né? Do Encore, tá, gente? Então, a internet ela acabou crescendo, né? Muito, ela cresceu significativamente nas últimas décadas, né? Como a gente tem acompanhado. A maioria de vocês aí tem idade suficiente, né, para ter acompanhado aí pelo menos o crescimento dos anos 2000 para cá, né? Então, a tabela atual do BGP na internet, ela tem algo em torno aí de 800 mil rotas, tá? E cresce muito rápido, esse número aumenta muito rápido. Muitas empresas, então, acabaram implementando, né, o BGP para poder fazer a interconexão das suas redes. Essas implementações são implementações generalizadas, né? Elas acabam comprovando a capacidade que o BGP tem de suportar redes muito grandes e muito complexas, né? Eu, por exemplo, aqui tenho uma internet da Vivo, né? Então, em algum lugar aqui desse universo que é a internet, é onde está a minha conexão, né? Bom, também tem uma outra questão, né, que é quando a gente não deve usar o BGP, né? Quando que eu não vou usar o BGP, né? Quando que eu posso usar, por exemplo, uma rota estática, né, da minha organização para o meu provedor, né? Quando, por exemplo, eu tiver uma conexão simples com o meu ISP ou com outro AS, né? Quando eu não tiver preocupação, por exemplo, de políticas e nem de seleção de rotas, quando eu tiver, por exemplo, a mesma política de roteamento, né, sendo utilizada pelo meu ISP, né, e aí nesse caso, quando o meu bloco, né, o meu bloco CIDR, o meu bloco de Classless Interdomain Router for pertencente ao ISP, tá? Roteador talvez com poucos recursos, né? A gente não tem um poder computacional suficiente para estar conseguindo trocar essas rotas BGP. Também tem uma questão de compreensão, né? Quando a gente tiver pouco conhecimento, uma compreensão limitada dos filtros de rotas e também de seleção de caminhos. Então não é indicado utilizar o BGP, né? E claro, quando tiver uma baixa largura de banda entre os AS, né? Entre a minha organização e o provedor de serviço aí que me presta serviço, né? Que me entrega a conexão, tá? Bom, então a gente tem uma questão aí que eu julgo bem importante, tá? Quando a gente fala de BGP, que é a razão, né, por qual o BGP acabou alcançando esse status que ele tem hoje na internet, né? E isso é muito em virtude de algumas características que o BGP possui, né? Essas características aí quais são? Tá? A confiabilidade, né? Confiabilidade, estabilidade, escalabilidade e flexibilidade, tá? Então, por exemplo,
a estabilidade de um protocolo de roteamento, ela acaba sendo crítica para grandes redes, né? Então, dado o tamanho da internet atual que a gente tem hoje, a alteração de um grande número de rotas pode ser catastrófica, né? Então, ao implementar vários temporizadores, o BGP ele acaba suprimindo esse impacto das interfaces ou ele acaba roteando os eventos de up-down na rede, tá? Quando a gente fala então de escalabilidade, é possível a gente avaliar a escalabilidade do BGP em duas áreas, né? O número de sessões entre os peers e o número de rotas, tá? Então, dependendo da configuração da plataforma de hardware, CPU, memória, né, do poder computacional que a gente tem, por exemplo, lá no nosso Cisco iOS, o BGP ele é comprovadamente um protocolo que suporta centenas de sessões com peers, né, e também mantém centenas de milhares de rotas. Por isso, esse item de escalabilidade. E o último item aqui, que eu julgo bem importante, é a flexibilidade, tá? Então, o BGP é um protocolo vetor de caminhos, né? Uma forma que um protocolo de vetor de distâncias que constrói um gráfico abstrato, né? A gente chama de abstrato de sistemas autônomos para cada destino. É muito do que a gente viu lá naquela figura anterior, né? Então, essa flexibilidade do BGP ela é demonstrada no número de atributos, né, de caminhos, que a gente vai falar, que pode ser usado para definir as políticas, né? Os Path Attributes. Bom, sempre surge essa dúvida, né, quando a gente fala de BGP, né? Os protocolos IGP versus o EGP, que no caso é o nosso BGP, né? Então, o protocolo IGP, ele possui algumas ou várias das seguintes características, né? Por exemplo, realiza a descoberta de topologias, né? Isso um protocolo IGP faz o discovery ali das vizinhanças, né? Ele procura alcançar uma rápida convergência, requer atualizações periódicas, então para garantir a precisão das informações de roteamento. Então todos os protocolos IGPs ali, eles trocam de tempo em tempo, né, as suas informações. Eles estão sobre um mesmo domínio ou mesmo controle administrativo, tá? A gente supõe que existe uma política de roteamento comum, né, dentro desse domínio de roteamento, que os protocolos IGPs fazem parte, né? Também os protocolos IGPs eles fornecem uma capacidade limitada de controle de políticas, tá? Então, devido a essas características, o IGP acaba não sendo muito adequado, né, para fornecer roteamento entre domínios. Por exemplo, né, um protocolo de roteamento entre domínios ele deve fornecer um amplo controle de políticas, tá? Porque esses domínios diferentes, geralmente, né, gente, eles exigem políticas administrativas e de roteamento diferente. Cada sistema autônomo vai ter um conjunto de políticas diferentes, né? Cada sistema autônomo, por ter essa autonomia administrativa, ele vai ter um conjunto de políticas toda sua, toda própria, tá? Outro exemplo, né? Atualização periódica de rotas dos IGPs acaba não sendo escalável quando o número de prefixos está no nível da internet. Então, imagina aí a gente com 800 mil rotas tendo que mandar, por exemplo, uma full route de BGP cada vez que acontece uma modificação ou de tempo em tempo. Isso tornaria inviável a internet como a gente conhece hoje. Então, o que a gente tem, né? Desde o início, o BGP ele foi projetado para ser um protocolo entre domínios, né? Dois dos objetivos de design mais importantes eram a capacidade de controle de políticas, que a gente falou, e também a escalabilidade. No entanto, o BGP normalmente não é adequado, por exemplo, para substituir um IGP. Isso é uma pergunta que também, quando a gente está falando de BGP aí na sala de aula, acaba vindo, né? Por que eu não tiro, se o BGP é tão bom assim, por que eu não tiro os meus IGPs e não boto o BGP, né? Então, o que acontece? O BGP tem essa resposta mais lenta, né, de alterações na topologia. Então, quando o BGP ele é usado, na maioria das vezes, para fornecer acessibilidade do domínio interno, como, por exemplo, uma VPN MPLS,
né, que vocês vão ver lá no Enarce. A gente vai falar de MPLS, de VPN e MPLS lá no Enarce. Os ajustes do BGP, eles são frequentemente necessários para reduzir o tempo de convergência. Então, dependendo do cenário, eu até posso mudar os meus timers, né? Mas isso tem que ser muito bem pensado. Então, o que que acontece? Tanto o IGP quanto o BGP, eles têm o seu lugar. Cada um executa a função com a qual ele foi desenhado, né? Então, no momento que a gente está projetando essas redes, é muito importante que a gente use os dois protocolos de roteamento adequadamente, mas cada um para o seu cenário. O que que a gente tem, né, gente? Aqui, ó, roteamento entre domínios, né? O BGP, ele acaba permitindo essa conectividade entre os sistemas autônomos, tá? Isso geralmente é baseado num conjunto de políticas que a gente já começou a falar no slide anterior. Não apenas nas características técnicas, né, das infraestruturas adjacentes. Então a gente pode ter aqui com o BGP esse universo das nossas políticas, né, na interligação entre os meus AS. Então, eu tenho esse conjunto de AS aqui, né, de sistemas autônomos. Cada um desses sistemas autônomos aqui, ele tem uma administração toda própria, né? E cada sistema autônomo desses pode ter N outros clientes aqui dentro. Tá? Então, cada um desses sistemas autônomos, ele tem uma autonomia, né, de gerenciar as suas políticas, tá? A gente pode estar influenciando essas políticas no sentido de in e de out, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Quando a gente falar dos atributos, a gente vai ver que alguns atributos são para influenciar as políticas no sentido de entrada no meu AS, né? E outros atributos a gente tem para influenciar no sentido de saída, tá? Bom, a gente falou de sistema autônomo, né? Então, esses sistemas autônomos, de novo, né, é um grupo de roteadores que acabam compartilhando políticas de roteamento similares, né, e operando dentro de um único domínio administrativo, tá? Então, normalmente, um AS ele pertence a uma empresa ou a uma instituição, né? Dentro do AS, o que acontece? Pode ser usado um único ou múltiplos protocolos IGPs. Então, dentro do AS, a gente vai ter protocolos IGPs, né? Por exemplo, OSPF, né? Então, poderia ter aqui OSPF, poderia ter o ASIS, poderia ter o RIP, né? Poderia ter EIGRP rodando dentro desse nosso sistema autônomo, né? Mas em qualquer caso, né, o mundo exterior ele vai ver o AS inteiro como uma entidade única, independente daquilo que está rodando dentro do sistema autônomo, tá? Então, se o AS ele se conecta à internet pública usando um EGP, né, aí no caso entra o nosso BGP, esse AS então ele deve ter um número único atribuído, tá? Esse número é um número que vai identificar o AS no conjunto da internet, né? Vocês lembram a figura anterior, onde eu mostrei aquele plot, né, dos AS, e lá, cada um daqueles AS que eu listei ali, eles tinham uma numeração única que identifica aquele sistema autônomo dentro da nuvem da internet, né? Então, essa numeração, que é única, atribuída a cada sistema autônomo, ela é gerenciada, né, pela IANA, que é a Internet Assigned Numbers Authority, né? É a organização internacional aí que acaba gerenciando, inclusive, as numerações de endereços, né? Endereçamento V4, endereçamento V6. Então, da perspectiva do BGP, um sistema autônomo ele acaba sendo uma coleção, né, de roteadores sob o controle de uma única organização, a gente já falou, usando algumas métricas comuns, né? Então, uma organização que tem conectividade com a internet, ela tem que obter esse número, esse ASN, né, Autonomous System Number, da IANA.
a gente tem dois conjuntos de numerações disponíveis, né? A gente tem o que a gente chama de ASN de 2 bytes e ASN de 4 bytes, né? Então, a gente tem aí 16 bits para número de AS, foi a primeira geração de numerações, né, de AS que a gente tem, onde a gente tem uma numeração que vai até 65.535, né, sistemas autônomos, e depois se gerou uma nova numeração de AS, que a gente chama de AS de 32 bits. Aí a gente expandiu essa quantidade de numeração de AS disponível, né, para mais de 4 bilhões aí de endereços, né? Então a gente tem um número bastante superior àqueles 65.536 originais, né? Então a IANA ela acaba exigindo que uma organização, né, solicite que vai solicitar esses números de AS, cumpra algumas condições, né? Que condições acabam sendo essas, né? Provar que ela tem um intervalo de rede alocado publicamente, né? Uma prova de que essa organização ou um indivíduo, né, tem a conectividade com a internet fornecida através de vários pontos, no mínimo 2, né? E também necessidade de uma política estruturada de roteamento exclusiva dos fornecedores, né? Fornecedores dos links para essa organização. Então, a gente tem toda essa questão, né, de controle que a IANA faz, ela não sai atribuindo número de AS para qualquer pessoa, né? Preciso comprovadamente demonstrar que eu tenho capacidade de administrar um sistema autônomo, né? Então, só para a gente relembrar, né, a IANA ela é responsável por essa alocação dos AS e ela designa, né, essa alocação para os seus RIRs, que são 5. O que são esses RIRs, né? São os registros regionais de internet, tá? A gente aqui no Brasil, a gente está embaixo da LACNIC, né? O NIC-BR, que é o braço do CGI, né? Que é o Comitê Gestor da Internet, é quem faz essa gerência. O NIC-BR, né? NIC-BR. Quem faz a gerência, o controle, né, a atribuição dos números de AS aqui no Brasil, tá? Bom, então, conforme nós falamos, né, a gente tem aí AS de 16 bits, tá? E esses AS de 16 bits, esses 65.535 endereços, né, a gente tem uma faixa que é uma faixa chamada de privada, tá? Essa faixa privada, ó, que vai de 64.512 até 65.535, ela é uma faixa que ela pode ser utilizada internamente, ou seja, ela não deve ser utilizada, por exemplo, com sistemas autônomos que estão conectados com a internet. Assim como os AS de 16 bits, os AS de 32 bits também tem uma faixa reservada, que vai de 4 bilhões 200 milhões, né, até esse valor aqui. Tá? Então, a ideia é que o provedor de serviço ele vai ter a sua numeração registrada, né, a numeração válida, que é a que ele vai usar externamente ao se conectar com outro sistema autônomo, mas também, né, eu posso estar utilizando esses valores de sistema autônomo privado quando eu faço as minhas conexões internas. Tá? Esses AS privados eles não devem nem ser aceitos, né, nas políticas de roteamento. Bom, aí a gente chega então numa parte de conceitos, né, básicos do BGP, que a gente tem. A gente falou aí então que a internet é esse conjunto de sistemas autônomos, né, que estão totalmente interconectados para permitir que a gente tenha uma conexão entre eles. O BGP ele acaba providenciando, né, o roteamento entre esses sistemas autônomos. Ele é o protocolo que faz a ligação entre sistemas autônomos. Então o BGP ele é um protocolo vetor de caminhos, né, o que a gente chama de Path Vector. Ele é o único protocolo de roteamento que usa TCP. Né? Se vocês estão lembrados,
por exemplo, o SPF e o IGRP, eles operam diretamente sobre o IP, né? O que a gente diz que eles são carregados pelo IP. O ASIS, ele tá na camada de rede lá do modelo OSI, né? Então ele tem uma estrutura totalmente própria aí de carregamento, né? Ele usa CNLS, tá? O RIP, por exemplo, usa o UDP, né, como protocolo da camada de transporte. Mas o BGP, ele usa TCP, tá? Atualmente ele está na versão 4, né? As outras versões elas são totalmente legadas, a gente não vai encontrar equipamentos rodando essas versões, ou pelo menos não era para encontrar, né? Então sempre que a gente falar de BGP, a gente vai estar falando aqui, ó, do BGP na sua versão 4. Então a gente não vai estar falando do BGP4 toda hora, né? A gente vai falar em BGP, tá? Ele é definido então na RFC 4271. Isso é importante a gente conhecer as RFCs, né? RFC 4271. Se a gente precisar de alguma informação extra sobre o protocolo, é lá na RFC que eu vou buscar essa informação. Ele tem uma característica bem importante, né, que é suportar o conceito de superredes, né, que é o uso de sumarização das rotas. Ele utiliza o conceito de CIDR, né, de Classless Interdomain Router, de VLSM, Variable Length Subnet Mask. Tá? É dessa maneira que a gente tem o controle, né, sobre a tabela de roteamento. Né? É dessa maneira que o BGP faz, né, para não ter uma tabela tão grande, mesmo a gente já tendo esses 800 mil entradas, né, mais de 800 mil entradas atualmente. Né? Então, se a gente não tivesse, por exemplo, usando o conceito de CIDR, né, o conceito de roteamento sem classe, a internet ela teria hoje, com certeza, aí mais de 2 milhões, né, de entradas de rota. E aí seria inviável, né, com o poder computacional que alguns equipamentos têm, tratar essas 2 milhões de entradas. Né? Isso sem o CIDR. Né? Com o CIDR, os roteadores de core da internet, eles acabam gerenciando essas 800 mil entradas e tem funcionado bem. Né? A gente sabe que hoje a gente tem um poder computacional bastante alto, né? Então é viável aí que a gente consiga manter essas 800 mil entradas. E aí eu sempre gosto de mostrar, né? Fiz uma pesquisa no dia de hoje, né? Então tem uma posição aqui de 19 de junho, né? Onde a gente consegue visualizar aqui, ó, 859.275 prefixos, né? A contagem de prefixos aqui. Nesse site aqui, gente, vocês conseguem ter uma visão, né, de como as tabelas de roteamento BGP estão, né? Qual é o tamanho delas. Acho que isso é bem importante, né, porque a gente tem uma quantidade bem elevada aí de rotas, né, nos roteadores de core, principalmente. Um conceito bem importante, né, é o conceito de atributos de caminhos. Né? Os atributos de caminhos, eles são um conjunto de métricas que descrevem o caminho para uma determinada rede ou uma rota. Né? Então o BGP ele usa esses atributos de caminho para determinar o melhor caminho para as redes. Tá? É um conceito bem importante que a gente vai começar a trabalhar. Alguns desses atributos eles são o que a gente chama de mandatórios, né? E são automaticamente incluídos nas mensagens de update do BGP, enquanto outros eles são manualmente configuráveis, né? A gente vai optar se vai usar ou não, tá? O BGP, então, ele trabalha com esse conceito de atributos, né? Eu não tenho uma única métrica, que nem a gente viu nos protocolos IGPs, né? Por exemplo, lá o RIP usava o número de saltos, né? O SPF fazia aquela conta, né? 10/8 dividido pela largura de banda, né? Então ele utilizava como métrica a largura de banda. Né? O BGP ele tem um conjunto que a gente chama de atributos. Né? Então esses atributos eles são usados para assegurar as políticas de roteamento. Né? Então esses atributos do BGP eles provêm
para a gente, né, um controle dos caminhos, né? Por exemplo, a gente pode estar fazendo um filtro das informações de roteamento, a gente pode estar preferindo certos caminhos, a gente pode estar personalizando, né, tunando o comportamento do protocolo a partir do uso desses atributos, tá? Seguindo aqui com os atributos de caminhos, né, o BGP ele acaba usando esses Path Attributes, né, fazendo uma associação com os caminhos da rede, né? Então esses atributos eles dão para o BGP essa capacidade da gente estar granulando o controle das políticas de roteamento, né? Então a gente precisa ter uma classificação desses atributos, tá? Então esses atributos eles são classificados aí em 4, né? Na verdade são duas áreas principais, né? Que são as Welcome No e as Optional. E aí dentro de cada uma dessas duas a gente divide os atributos em outras duas, tá? Então, por exemplo, os Welcome No Mandatory, né? Os Welcome No Mandatory eles acabam assegurando que todas as implementações do BGP vão concordar num conjunto padrão de atributos. Então, todo fornecedor, né, todo player que implementa BGP lá na sua caixa, ele tem que assegurar, né, ele deve encaminhar um conjunto de atributos padrões, né? Que atributos são esses? Então a gente tem ali os Welcome No Mandatory, a gente tem o ASPath, path, né? Eu tenho o Orange, e a gente tem também o Next Hop. Isso aqui, gente, tá? Esses 3 atributos aqui, ó, que são os atributos aqui Well Known Mandatory, né? Bem conhecidos e mandatórios. É essencial que vocês dominem essa primeira família aqui, né? Vou chamar de família de atributos, porque grande parte dos conceitos principais do funcionamento do BGP, eles estão atrelados a esses atributos aqui mandatórios, né? Ao ASPath, ao Next Hop e ao Orange. A gente vai trabalhar com um pouco mais calma eles na sequência, tá? Depois a gente tem, ó, os Welcome No Discretionary, né? Então esses atributos eles são reconhecidos por todas as implementações do BGP, né? Isso vem lá do Welcome No, mas ele pode não ser enviado na mensagem de update, né? Aí vem a parte de discrecionário, né? Então ele é conhecido, todas as implementações devem conhecer, né? Mas ele pode ou não ser enviado nas mensagens de update, tá? Um exemplo aqui, né? É o Local Preference. Depois a gente tem os Optional Transitive, né? Esse atributo, então, ele pode ou não ser reconhecido pelas implementações, né? Porque ele é opcional, tá? Mas como ele é um atributo transitivo, o BGP ele vai aceitar e vai anunciar esse atributo mesmo que não seja reconhecido, né? Então, o transitive é o quê? Olha, eu recebi essa informação do meu AS vizinho e mesmo que eu não entenda ela, né, que eu não reconheça, eu vou encaminhar, né? Eu vou fazer ela passar do meu AS para o meu outro vizinho, né? Para o meu próximo peer ali, tá? Então, mesmo que eu não entenda, eu vou passar. E aí, por último, a gente tem aqui os Optional Non-Transitive, né? Então, da mesma forma que o anterior, ele pode ou não ser reconhecido pelas implementações do BGP. Então, por exemplo, eu estou entrando no mercado aí de provedor de serviço, desenvolvi uma caixa nova, né, um roteador novo, por exemplo, e estou implementando o BGP. Então, a minha implementação do BGP, ela pode não reconhecer esse atributo, né? Então, por exemplo, aqui o MED, né, que é um exemplo de Optional No Transitive, a minha implementação do meu roteador pode não reconhecer, né? O que mais? O roteador BGP, então,
se ele reconhecer o atributo, né, eu posso não reconhecer, mas se eu reconhecer esse atributo, eu não vou passar ele para os AS. Tá? Então, por exemplo, essa informação, por ela ser não transitiva, eu acabo não, né, encaminhando isso para o meu AS vizinho. Eu reconheço, mas eu não encaminho. Tá? Então, a diferença do transitive para o no transitive é que o transitive eu posso conhecer ou não, mas se eu receber essa informação, né, eu vou repassar para o meu vizinho. O no transitive, eu não vou repassar. Tá? Reconhecendo ou não, eu não vou repassar. Tá? Então essa acaba sendo a diferença aí, né, principal entre eles. Uma das funções principais aí, né, do BGP é a prevenção de loops. Né? Então, como o BGP ele é um protocolo que a gente chama de vetor de caminho, e ele não contém uma visão completa da rede, diferente, por exemplo, lá do SPF que vocês viram, né? O SPF vocês viram que, através das LSAs, o SPF acaba tendo uma visão completa da rede, né? Todos os equipamentos que estão falando o SPF nas suas interfaces, eles têm uma visão completa da rede a partir dessa troca das LSAs, né? O BGP não. O BGP ele não tem uma visão da topologia completa da rede. Essa visão, quem tem, por exemplo, são os protocolos de estado do enlace, né? Então o BGP ele acaba se comportando como um vetor de distâncias, né? Parecido lá, por exemplo, com o RIP, né? Dadas as diferenças, mas ele tem um mecanismo que garante que ele é livre de loops, né? Como que esse processo acontece? Então, por exemplo, vamos olhar aqui, o AS100, tá? Ele está propagando o seu prefixo ali, 172.16.1.0, né, /24, passou para o AS200. O que acontece aqui? O AS200 ele coloca na informação de caminho o AS100. Quando ele encaminha para o AS400, ele prependa, né, ele adiciona na sequência o seu número de AS. Né? Lembram lá do well non mandatory, né, do ASPF? É esse atributo, é nesse atributo aqui que está sendo carregado as informações do número do sistema autônomo. Então, por exemplo, o AS200 passou para o 400, e o que o 400 visualiza? Ele visualiza essa informação aqui. Olha, foi originada no AS100 e passou pelo AS200. O AS400 faz o quê? Pega essa informação, prependa o seu número de AS, então AS400, e manda para frente, manda para o 300. O 300, da mesma forma, quando ele manda para o 100, ele coloca, né, prependa lá no final o seu número de AS, né, AS300, e manda de volta para o AS100. Então aqui na teoria nós teríamos um loop, né? Só que o que o BGP faz, né? Esse mecanismo de prevenção de loops do BGP faz? Ele olha para essa informação completa, né, para esse atributo de ASPF, e ele localiza o seu próprio número de AS. Então, quando ele localiza o seu número de AS aqui, o que ele faz? Ele descarta, né, ele joga fora esse prefixo, porque ele entende que isso gera um loop. Então, o mecanismo de prevenção de loops, ao localizar o seu próprio número de AS dentro do atributo ASPF, ele descarta, tá? Então, dessa maneira a gente tem uma prevenção de loops, né? Isso é bem importante para o BGP, porque a gente viu naquela figura lá, né, naquele plot, um monte de conexões que a gente tem, acaba sendo provável que em algum momento eu vou enxergar o meu próprio número de AS, né, nessas conexões. Gente, aqui a gente chega numa parte que eu julgo bem importante, tá? Bem importante mesmo do entendimento do BGP, que são as address families, tá? Eu acho que vocês tiveram uma pincelada disso, né, lá no conteúdo de OSPF, quando vocês falaram de OSPF V3, né, que é o OSPF para IPv6. Tá? Então lá
vocês já começaram o uso de Address Family, mas eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais, né, revisar um pouco mais esse conceito de Address Family, tá? Por quê? O BGP ele tem uma capacidade de ser multiprotocolo, né? A gente chama de multiprotocolar. Tá? Ou seja, numa única sessão, o BGP é capaz de transportar informações sobre diversos protocolos roteados. Por exemplo, protocolos roteados, tá, gente? Não protocolo de roteamento, né? Protocolos roteados, a gente tem IPv4 unicast, a gente tem IPv4 multicast, eu tenho IPv6 unicast, eu tenho IPv6 multicast, eu tenho, por exemplo, VPN-V4, tá? Então, na linguagem do BGP, essa capacidade multiprotocolo dele a gente chama de Address Family. Então, eu tenho as minhas famílias de endereços, tá? Então, mesmo o BGP, ele sendo um protocolo de roteamento multiprotocolo, que a gente falou, no entanto, a gente precisa de alguns meios para informar o BGP quais famílias de endereços devem ser trocadas com o vizinho, né? com um peer de BGP. Preciso dizer para ele, preciso dizer isso explicitamente lá na configuração, qual família de endereços eu vou estar utilizando para aquele determinado peer. Tá? Então a gente está acostumado, né? Não sei se vocês já configuraram, fizeram configurações de BGP, provavelmente sim, né? Porque lá no módulo 4 do antigo CCNA, né? CCNA V4, a gente tinha um capítulo de BGP, onde vocês faziam eBGP, né? Então a gente estava acostumado ao fato de que quando a gente define um vizinho V4, IPv4, a gente quer trocar rotas IPv4, né? Com esse vizinho. IPv4 unicast, né? Só que esse definir um vizinho, uma família de endereços específica, significa que a gente quer trocar rotas dessa família de endereços específica com esse vizinho, né? Não ter um vizinho listado em uma família de endereços significa que a gente não está planejando trocar informações dessa família com esse determinado vizinho. Então, por exemplo, até esse momento, né, a gente estava fazendo IPv4 unicast. Só que se vocês estão lembrados, né, se vocês fizeram lá as práticas do módulo 4 do CCNA, em nenhum momento vocês precisaram ter um bloco de configurações lá do BGP, onde vocês diziam qual address family vocês iam utilizar, tá certo? Não, né? Vocês não era necessário fazer explicitar essa configuração, né? E por que isso, né? Porque surpreendentemente, né, gente, essa troca de rotas IPv4 com o vizinho, na configuração bastava a gente definir o IP do vizinho, né? Dar lá o comando neighbor, o IP do vizinho, remote IS e o número do sistema autônomo do meu vizinho, né? Ou o meu próprio número de sistema autônomo, se a gente estivesse falando de IBGP, tá? Só que agora, o que acontece? O fato é que, para fins de compatibilidade, e a gente chama de compatibilidade retroativa, né, com as versões mais antigas do BGP, por exemplo, o BGP versão 3, que não são compatíveis, né, ou não eram compatíveis, porque a gente não vai ver mais essas versões anteriores, elas não eram compatíveis com essa feature de multiprotocol, né? Então o BGP fez o quê? Foi atribuído implicitamente em todos os vizinhos definidos lá na seção de configuração como sendo da família IPv4, né? Address Family IPv4. O que eu quero dizer com isso, né? Em outras palavras, assim que a gente define um vizinho, hoje, né, o default é o quê? Ele é automaticamente adicionado a uma seção que eu costumo chamar de uma seção invisível, né? Chamada Address Family IPv4. Né? Para que a gente não precise fazer isso manualmente. E por que isso é assim? De novo, para fins de compatibilidade com versões anteriores. Só que a gente pode e a gente vai alterar isso.
né? A gente não vai usar essa opção default, tá? A gente vai colocar, a gente vai explicitar as nossas address families cada vez que a gente for utilizar, tanto para IPv4 quanto para IPv6, tá? Por exemplo, para VPN v4. Aqui nesse curso a gente não vai fazer VPN v4, né? Mas lá no Enarce com certeza a gente vai fazer, tá? Então a gente vai dizer que essa família de endereços v4 ela é de fato, né, uma seção onipresente, né? Gosto muito de usar esse termo aí, onipresente, na configuração do BGP. Então a gente não vê, mas ele está lá, né? Essa seção de Address Family v4. Então, ela não está visível por padrão. A gente pode fazer uma configuração, né, que a gente diz para o BGP que eu não quero mais usar essa address family implícita, né, v4. Eu quero eu inserir a minha configuração de address family cada vez que eu for trocar informações com determinados vizinhos, tá? Então, essa configuração ela pode ser convertida em uma configuração de família de endereço, né? E é de fato o que a Cisco acaba recomendando, né? Nos labs vocês vão ver que a Cisco vai usar os dois exemplos, né? O exemplo com a address family implícita, lá sem a gente precisar especificar, e a outra caixa ou nas outras caixas a gente vai desabilitar essa opção automática, né? E nas novas implementações a gente vai ativar isso aí, tá? Só complementando, com esse recurso do Multiprotocol BGP, o que acontece? Foram adicionadas novas capabilities, né? Para que a gente pudesse estar trocando essas informações de protocolos roteados. Então a gente tem o conceito aqui, ó, de AFI, né? Address Family Identifier, e eu também tenho o conceito de SAF, né? Eu chamo de AF e de SAF, tá? O AF aqui, o que é? O AF, na verdade, ele está me dizendo que é a address family, né? Identificador da minha família de endereços. Se ela é IPv4 ou se ela é IPv6, tá? E são os dois valores mais comuns. Já o SAF, gente, que é o Subsequent, né, Address Family Identifier, eu tenho várias opções, tá? Várias opções. As mais comuns aqui são unicast ou multicast, mas poderia ser L3 VPN, por exemplo. Poderiam ser outras, tá? Tem uma lista dessas informações aqui, tá? Essas capabilities, então, né, do MPBGP, o BGP, então, ele separa isso em atributos de caminho utilizando o Reachability, né, NLRI, né, Network Layer Reachability Information, e o inalcançável, né, ou seja, a alcançabilidade do meu LNRI, e também eu posso ter, né, posso não estar com aquele NLRI alcançável. Então eu também preciso carregar essas informações dentro dessas minhas capabilities, tá? Isso está sendo carregado lá dentro do BGP, né, gente? Outra coisa que é bem importante da gente reforçar aqui é que eu tenho um banco de dados, ó, separado para cada address family. Então, por exemplo, se eu tenho uma address family lá IPv4, eu vou ter um banco de dados para todas as informações dos meus vizinhos para IPv4, tá? Eu vou ter um database para IPv6 para aquele vizinho para IPv4, para o outro vizinho para IPv6, tá? Então, cada uma daquelas informações, né? Cada uma das vizinhanças que eu defino no primeiro bloco, através do comando neighbor, eu vou ter um database separado, né, das address families que eu estou trocando, né, comunicando com aquele determinado peer, com aquele determinado vizinho. Certo? Então vamos adiante. Bom,
essa comunicação, né, inter-router, o que a gente tem, tá? O BGP, então, como ele não usa pacotes hello, né, a gente falou que ele é diferente dos protocolos IGP que usam os pacotes hello para descobrir os vizinhos, o BGP ele não tem descoberta automática de vizinhança. Então a gente precisa definir, né, precisa dizer para o protocolo quem é o nosso vizinho, né, quem é o meu vizinho, por exemplo, a partir do endereço de IP dele. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque na configuração eu vou ter 2 blocos lá de configuração principais, né? Um desses blocos é onde eu estou dizendo quem é o meu vizinho. Né? Então eu vou usar lá o comando neighbor, o IP do meu vizinho, né? Quem é o IP do meu neighbor, remote IS, né? E vou dizer qual é o número de sistema autônomo desse meu vizinho. Né? E esse sistema autônomo ele pode ser sistema autônomo diferente do meu, como pode ser o meu próprio número de sistema autônomo, né? Que a gente vai ver a diferença aí de eBGP e de iBGP, tá? Outra coisa bem importante, né? O BGP, a gente já falou, ele usa TCP, tá? Portanto, ele se difere dos protocolos IGPs na maneira, né, como ele vai formar essas adjacências com roteadores que, por exemplo, estão a muitos saltos de distância. Então eu não preciso obrigatoriamente que o vizinho esteja no meu mesmo segmento, né? Como é, por exemplo, o caso lá do OSPF. O OSPF estabelece a vizinhança, né, no seu segmento de rede. Então o vizinho ele deve estar na minha mesma rede, né? Eu tenho que conseguir fazer o lookup do vizinho dentro do meu segmento de rede. Isso lá com o OSPF. O BGP não, né? O BGP eu posso ter uma sessão BGP onde ele vai estabelecer uma adjacência entre 2 roteadores e esses roteadores eles estão a muitos saltos de distância, tá? Outra coisa, sessões BGP, né? Que a gente falou ali de múltiplos saltos, eu preciso ter uma rota, né? Não quer dizer que esse meu vizinho ele tá a 2, 3, 4, 5 saltos de mim, eu preciso saber chegar lá, né? Eu preciso ter uma rota instalada lá na minha RIB, né? Na minha Route Information Base, e essa rota ela precisa ser, por exemplo, ou uma rota estática ou uma rota populada, né, a partir de qualquer protocolo de roteamento, né? Só não vale rota default. Né? O BGP ele não aceita, né? Ele não consegue encontrar esse vizinho que está a múltiplos saltos da origem até o destino, se não for a partir de uma rota estática, né? Ou de uma rota aprendida via protocolo IGP. Tá? Para que ele possa então estar estabelecendo essa sessão TCP ponto a ponto, né? De um lado ao outro. E aí ponto a ponto não quer dizer estar no mesmo segmento de rede. Tá? Então, o BGP a gente deve pensar ele, né, como uma aplicação, né, porque essa capacidade que ele tem, né, de utilizar o protocolo TCP para estar estabelecendo a sessão com os peers, né, a vizinhança ali com o peer, é muito parecido com uma aplicação, né, utiliza. Né? Então, a gente diz que o BGP ele pode ser pensado como um aplicativo lá no plano de controle, né? Porque ele permite essa troca de rotas com um peer que está a vários saltos de distância. Então, essa seção BGP ela acaba se referindo a essa capacidade, né, de estabelecer uma adjacência entre 2 roteadores que estão falando BGP. Né? Os neighbors BGP conectados na mesma rede, né, no ponto a ponto, eu vou estar utilizando aqui, né, nesse exemplo. Se eu estou no mesmo segmento de rede, né, que o meu neighbor, que o meu peer aqui, eu vou fazer uma resolução ARP, né, para que eu possa encontrar o IP aqui, né, do meu vizinho. Tá? Já as sessões BGP de vários saltos, ó, por exemplo, a sessão BGP do R2 para o R4, eu preciso ter uma informação na tabela de roteamento de R2
que me diga como que eu faço para chegar em R4, né? Para que eu possa estar encontrando a interface de IP aqui de R4, né? Ou a interface de loopback do R4. Então, de novo, né? Eu preciso ter uma rota estática ou uma rota aprendida via um protocolo IGP, tá? Não vale aqui, de novo, uma rota aprendida via default, né? Uma rota default, tá? Não vai dar certo. Falando um pouquinho das sessões, né? Dos tipos de sessões. Então, o que a gente tem? A gente tem 2 tipos de sessões. Então, eu tenho sessões IBGP, ou Internal BGP, e eu tenho sessões, uma sessão, né, eBGP, External BGP. Tá? O que acontece? Para que eu tenha uma sessão IBGP, né, uma sessão interna ao meu AS, eu vou utilizar nas configurações o meu mesmo número de AS. Né? Então, quando eu entrar lá no meu processo de roteamento BGP e eu definir o meu neighbor e dizer o sistema autônomo do meu neighbor, né, através do parâmetro remote AS, quando eu coloco o meu próprio número de AS, então aqui no exemplo, ó, eu tenho o AS 65200, se eu tiver uma sessão de R2 com R4, essa sessão ela vai ser estabelecida no mesmo número de AS, né? Porque R2 e R4 fazem parte do AS 65200. Então a gente vai dizer que está estabelecendo aqui, ó, uma sessão IBGP. Já quando eu estabeleço uma sessão, ó, com número de AS diferente, né? Então eu tenho uma sessão do AS 65100 para o AS 65200, né? Eles são números de AS diferentes. A gente está estabelecendo uma sessão eBGP, External BGP. Tá? Outra coisa bem importante de vocês levarem em consideração é a distância administrativa. Ó. O IBGP ele tem uma distância administrativa de 200, tá? E isso no Cisco, né, gente? Cisco iOS. Já o eBGP ele tem uma distância administrativa de 20, tá? Isso é bem importante, por quê? Porque se eu tiver lá na minha tabela de roteamento, né, na minha RIB, 2 rotas para o mesmo lugar, o critério de desempate que vai ser utilizado, né, é a distância administrativa. Então, por exemplo, se eu populei a minha tabela de roteamento com uma rota aprendida via OSPF, né, nesse caso aqui, ó, uma rota que eu aprendi via OSPF aqui em R3, por exemplo, tá? Eu tenho aqui uma distância administrativa de 110, né? Se eu tiver uma mesma rota, né? Se eu receber uma mesma rota de um peer e BGP, eu posso estar recebendo a mesma rota, né? O mesmo prefixo de rota, só que se eu tiver com IBGP, o que acontece? Eu vou estar com a minha D de 200. Então, a caixa ela vai preferir a rota que tem a menor distância administrativa. A rota que vai ser inserida na RIB vai ser a rota do OSPF. Isso em comparação com o IBGP, né, gente? Se for em comparação com o eBGP, a distância administrativa é menor, né? E aí eu vou preferir as rotas aprendidas via eBGP. Certo? Então, uma coisa bem importante, né, é o quê? Os provedores de serviço, eles acabam fornecendo conectividade de trânsito. Então, nesse exemplo anterior aqui, esse AS intermediário aqui que está no meio, ele está servindo de trânsito, né? Então, se o AS65100 quiser alcançar, né, o AS 65300, ele vai passar aqui, ó, fazer trânsito por dentro do AS65200. Se o AS65200 for um ISP, né, um Internet Service Provider, tranquilo, tá fazendo o papel dele. Agora, se ele é uma empresa, ele não deveria,
né? Ah, impedir que um AS se torne um AS de trânsito, redistribuindo rotas BGP no IGP, não é uma solução viável, né? Por alguns motivos, por algumas razões. A internet ela tem uma tabela muito grande, né? 800 mil prefixos, a gente viu lá, IPv4. IPv6 deve ter, olha, acho que uns 150 mil. Então os IGPs eles não podem, né? Eles não têm capacidade de escalar esse nível de rotas. Ele não conseguiria trabalhar essas 800 mil rotas. Por quê? Os IGPs eles usam métricas, né, como principal método de seleção. O BGP ele tem uma série de atributos para identificar um melhor caminho, né, ou para manipular esse melhor caminho, esse prefixo específico. Então não teria como, né, eu ter os meus atributos, né, do BGP, um IGP não vai entender isso. Outra coisa, todos os atributos de caminho do BGP, eles não têm espaço, né? Eu não consigo trocar essa informação, por exemplo, com o IGP. Ele não consegue carregar essa série de atributos, porque eu posso ter vários atributos, né? Eu posso estar trocando vários atributos, não só aqueles 3 que a gente viu como mandatórios, né? Eu poderia estar trocando outros também. Então, do ponto de vista que a gente tem aí do design, né? O estabelecimento das sessões IBGP entre roteadores IGP num full mesh, ele acaba permitindo o encaminhamento adequado entre sistemas autônomos. Né? Isso a gente tem uma regra, né, onde a gente diz que os roteadores dentro do sistema autônomo que estão falando IGP, estão falando IBGP, esses roteadores eles devem estar numa full mesh. Tá? A gente vai ver o que isso pode trazer de problemas, né, mais para frente, tá? Então aqui eu deixei uma figura, né, só para a gente estar identificando, né, que eu tenho tô rodando IBGP aqui, né, entre os routers do meu AS, né? Então dentro do meu próprio AS eu estou rodando o protocolo IBGP. Então notem que eu tenho conectividade aqui, ó, do router B com todos os outros routers, tá? E aí a gente tem o EGP, né? O EBGP, né? Então o que eu tenho com EBGP? O EBGP ele é hoje o componente principal da internet. Né? Não tem como a gente falar de internet sem falar do EBGP. Tá? Então a gente tem uma diferença aí de comportamento entre esses caras. Tá? Por exemplo, o IBGP ele acaba permitindo sessões multi-hop. Então, por exemplo, na figura anterior aqui, eu poderia ter uma sessão IBGP aqui, ó, do router A para o router C, né? Multi-hop. Por quê? Porque eu vou passar pelo router B e do router B eu venho para o router C. Isso é possível. Como? A partir de eu ter uma rota na minha tabela de roteamento. Tá? O que mais? O BGP, então, ele tem um TTL que ele define como 1, né? Então, o TTL default do BGP é 1, do EBGP, né? TTL 1. Por quê? Porque eu espero estar, né, diretamente conectado ao meu neighbor. Então, eu tenho aqui R1 e R2. Né? O meu TTL1 é o quê? Um salto só, né? Eu deveria estar. A gente sabe que, e a gente vai ver cenários onde eu não vou estar diretamente conectado. Aí eu preciso utilizar de algumas técnicas, né, para que eu possa estar estabelecendo essa sessão. Do contrário, não estabelece a sessão. Não vai estabelecer. Tá? Outra coisa, os roteadores de anúncio, né, eles acabam modificando o atributo de next hop, né, do próximo salto para o seu próprio endereço de IP. Esses mesmos roteadores de anúncio, eles vão acrescentar o seu número de AS, né, lá na variável ASPath,
né, no atributo ASPF. E aí a gente tem também a questão do roteador de recebimento, ele vai verificar, né, o ASPF para fazer a verificação de loops que a gente viu lá atrás. Então, o BGP ele pode descartar a informação do NLRI, né, do Network Layer Reachability Information, se a verificação da prevenção de loop falhar. Então, não importa a informação que está chegando ali, né, o prefixo que está chegando para mim ali, a informação da rota, se eu detectar o meu número de AS dentro daquela informação do atributo ASPF, eu vou descartar. Tá? Isso a gente viu lá atrás também. Então aqui uma figura só para a gente identificar, né, também essa questão do eBGP. Né? Então eu tenho aqui eBGP, né, entre ASs. Então entre o AS65500 e o AS65100 eu tenho o protocolo eBGP rodando, né? Então eu tenho vizinhos ali eBGP. Um ponto bem importante, tá, gente? São as mensagens, né? As mensagens do protocolo BGP, tá? Então, quando a gente configura os nossos roteadores para estabelecer essa vizinhança, né? Formar o peer ali, tem uma troca de mensagens. Assim como os outros protocolos também o fazem, só que o BGP, essas mensagens que são trocadas, elas são bem importantes porque elas vão... além, né, de verificar informações do vizinho, elas também vai ser a partir dessas mensagens, por exemplo, que a gente vai ter o estabelecimento da sessão, né? Então, a partir de uma mensagem open, por exemplo, eu vou configurar e estabelecer uma adjacência, né? A mensagem de update, eu vou fazer o anúncio, as atualizações ou a remoção, né, a retirada de rotas. A mensagem de notification é uma mensagem que ela indica uma condição de erro, né, do meu peer. E a gente também tem uma mensagem bem importante que é a mensagem de Keep Alive. É aquela mensagem que ela vai verificar, né, ela vai garantir que o meu vizinho está vivo, né? Aquela mensagem de bater lá no vizinho e dizer, cara, e aí, tá vivo? Não tá? Né? Então, a mensagem open, tá? Ela é utilizada para que a gente possa estar estabelecendo essas adjacências. Ambos os lados, né, vão negociar recursos, e aí esses recursos são as capabilities, tá? As capabilities que cada uma das caixas suporta da sessão antes. Então, olha só, a gente está negociando a partir da mensagem open as capabilities antes que o peer do BGP seja estabelecido. Então, antes mesmo de eu estabelecer a sessão, eu tenho que trocar as capabilities com o meu vizinho, tá? Na mensagem open também a gente encaminha algumas informações, né? Por exemplo, a versão do protocolo, tá? O número do ASN, né? O tempo de espera, por exemplo, o ID do BGP, né, daquele roteador, e outros parâmetros opcionais que são verificados nesse estabelecimento da sessão, tá? Então, olha a importância das mensagens, né? A mensagem update, a gente já falou aí, né? É nessa mensagem, por exemplo, que eu vou incluir o meu NLRI, né? O meu Network Layer Reachability Information. Tá? Que informação de NLRI é essa? O prefixo, os atributos de caminho associados, né? Naquela informação de anúncio de prefixo que eu fiz. A mensagem de notificação, né? Ela é importante também, porque os erros que a gente pode ter, né? Que podem ser detectados, pode ser, por exemplo, um temporizador, né? Que expirou, alteração nos recursos dos vizinhos, uma redefinição da sessão que está sendo solicitada. Então isso vai fazer com que a conexão seja fechada, por exemplo. Né? Se eu receber ali uma mensagem de notification, a sessão ela vai ser interrompida. E o Keep Alive, né? O que a gente tem aqui do Keep Alive?
além de manter, né, esse status de meu vizinho estar vivo, as mensagens de Keep Alive, elas são trocadas a cada 1/3 do tempo de hold time, né? Que é o tempo que eu vou definir, né? Para que a minha conexão, que o meu tempo de segurança, né? Que a minha conexão não vai realmente não vai ser mantida, né? Então, essa informação de hold time, ela é uma informação que ela é acordada entre os dois roteadores que estão falando em BGP. Tá? Então, quando a gente está trocando ali as capabilities, né, as informações, com a mensagem de open, a gente também está trocando essas informações. Para o Cisco, o que a gente tem? O Cisco, por default, tem um hold time padrão de 180 segundos. Logo, o nosso intervalo de Keep Alive, né, é 1/3 do hold time, então vai ser 60 segundos. Tá? Então eu gosto bastante dessa figura porque ela mostra exatamente esse processo, né? R1 e R2 trocando as mensagens, né? Então a gente vai falar mais para frente aí dos estados, né? Da máquina de estados do BGP. Mas a gente já pode ver aqui que eu parto de um estado de idle, né? E nesse estado de idle eu passo para um estado de connected. E aí eu mando, né, as minhas mensagens aqui, a minha mensagem de open, né? Então o que acontece? Eu estou tentando estabelecer aqui uma sessão com o meu vizinho, né? Estou tentando configurar essa minha sessão, tá? A partir do momento que eu troquei as informações, né, que eu estabeleci a sessão e eu troquei a mensagem com o meu vizinho, né? Eu vou mandar aqui uma mensagem de open, né? Tô aqui no meu estado de open send, ou seja, se eu estou aqui em open send, eu estou enviando as informações para o meu peer, né? Tô começando a trocar informações com ele, então minha sessão já está estabelecida. Eu envio para ele uma mensagem de open, né? Ele me responde aqui com um estado de open confirm, né? E aí eu tenho que Keep Alive é enviado. Tá, então aqui a gente já negociou essas informações e no final eu chego aqui num estado de establish, que é onde eu já posso começar, por exemplo, a trocar mensagens de update. Olha aqui, gente, aqui a gente tem um exemplo, ó, da mensagem de open do BGP, aonde eu estou trocando, ó, uma série de capabilities, informações de capabilities com o meu vizinho. Então eu tenho aqui origem, né, 92.168.12.2, destino 92.168.12.1, tá? E aí, ó, a minha mensagem BGP, estou mandando uma mensagem open do BGP. Nessa mensagem eu tenho o que, por exemplo, ó, tem o número do tenho a versão do protocolo que está aqui, versão 4. Eu tenho o número do meu AS número 1. Tá aqui, ó, o hold time que a gente falou, né? Então, isso aqui é uma informação que eu estou trocando. Um detalhe aqui, o hold time ele não precisa ser igual dos dois lados. Diferente, por exemplo, lá dos timers do OSPF, né? Que deveriam coincidir, né? Senão a gente não tinha o estabelecimento da vizinhança OSPF. Aqui no BGP, se o hold timer for diferente, né? Por exemplo, o meu hold time for 180 e o do meu vizinho for 160, o que acaba acontecendo é que a gente acorda que o hold timer que vai ser utilizado, né, o hold time vai ser de 160. Vai ser o menor sempre. Outra coisa, ó, eu tenho aqui, ó, o BGP Identifier. Nesse caso aqui, o que é? É o Router ID do BGP, né? Ela é uma informação que eu não preciso explicitar lá na configuração do BGP. Se eu não explicitar, o BGP ele vai gerar essa informação, né? Então, da mesma forma que o Router ID lá do OSPF é gerado, o do BGP é gerado da mesma forma, tá? Utilizando o endereço IP da interface, né? Endereço de loopback, a gente vai recomendar como melhor prática que a gente configure essa informação,
Então, olha só, a gente viu lá aquela figura que é uma figura do livro, né? Mostrando ali os estados. Então, de novo, né? A gente parte de um estado de idle. De idle, a gente passa para connect. De connect, eu passo para open send, né? De novo, né? Open send, só que dos dois lados, né? Eu envio minhas informações para o meu vizinho, o vizinho, né? Me manda as informações dele. Depois a gente passa por open confirm, né? Trocamos keep alives aqui e só então eu chego no estado de establish. Para depois do estado de establish, ó, eu posso efetivamente começar a trocar as minhas mensagens de update. Então eu posso começar a trocar aqui as minhas informações de NLRI, né, os meus prefixos, efetivamente. E aí, se a gente for olhar cada uma daquelas fases ali, né, gente? Aquela figura ela mostra de uma forma mais gráfica, né? Mas o que a gente tem, né? Eu tenho o estado de idle, que é bem isso mesmo, né? Eu estou inativo, né? Ele é o primeiro estágio ali da máquina de estágios do BGP. Então, ele vai, a partir do momento que a gente faz a configuração, né? Que eu aponto para o meu peer, eu saio do estado de idle, né? O BGP ele vai detectar um primeiro evento e vai tentar iniciar a conexão lá com aquele vizinho que eu setei nas configurações, né? No IP de neighbor, na porta 179, tá? Depois a gente viu ali o estado de connect, né? O que é esse estado de connect? Eu estou tentando iniciar uma conexão TCP. Tá? Então, quando eu tenho ali o meu three-way handshake concluído, a gente tem uma configuração aqui que é a configuração de Connected Ret Timer, né? Eu redefino essa configuração e aí eu mando uma mensagem open. Tá? Por que eu tenho esse parâmetro, né, de Connected Ret Timer? Porque se eu sair de idle e venho para connected, eu vou disparar um timer, né, que é um tempo que eu vou esperar para estabelecer o meu three-way handshake. Se, né, eu não conseguir estabelecer esse three-way handshake, eu passo para active, porque aí eu vou tentar de novo, né? Eu vou iniciar um outro three-way handshake para verificar se eu estou conseguindo me conectar. Então, se a gente está aqui, ó, nossa sessão, né, tá presa aqui nesses estados, né, tá lá em idle ou tá em active, né? Active não quer dizer ativa, quer dizer ativamente buscando estabelecer uma conexão com o vizinho. Então, de novo, eu vou mandar uma mensagem open, né? Esperando uma resposta lá do meu vizinho. Isso pode querer dizer várias coisas, né? Se eu não consigo sair não consigo fechar a conexão lá com o meu vizinho, pode ser várias coisas. Pode ser rota, por exemplo, que eu não consigo alcançar esse vizinho. As minhas configurações podem estar erradas, né? Posso ter colocado um IP de um peer lá que eu não tenho nas minhas tabelas, então eu não alcanço. Pode querer dizer também que o meu peer ele não está falando BGP ainda, né? Ele não foi configurado, ou seja, ele não está lá em Listen escutando, né, conexões TCP. Isso também pode acontecer, tá? Então, de novo, né, de idle eu venho para connect. Se efetivamente eu conseguir estabelecer a conexão com o meu vizinho, né, eu venho para open send. Do contrário, o que acontece? Eu vou para active. Tá? Vou tentar de novo, né? Vou continuar ativamente tentando. E aí, né, de open send, se der tudo certo, eu venho para open confirm, né? Lá no open send, se eu recebia uma mensagem open do meu vizinho e não tiver erro, eu passo para open confirm. Do open confirm, eu vou aguardar, né, a troca de keep alive, né, ou uma notificação.
tá? Se eu receber o Keep Alive lá do meu vizinho, isso é um motivo para eu passar para o estado de Establish. Aí sim, aí eu vou estar pronto, conforme a gente viu, para que eu possa estar trocando mensagens update. Então notem, ó, que a gente tem aqui, né, pessoal, as mensagens, né? Ó, mensagem de open, mensagem de keep alive, mensagem de notification. Essas mensagens que a gente viu lá atrás, elas são utilizadas pela máquina de estados do BGP, né, para estabelecer a conexão, tá? Eu costumo colocar, né, eu gosto de usar bastante essa figura aqui. Essa figura aqui é do CCNP versão 6, né? A gente está no Encore agora, versão 8 de Net Academy. Essa figura é da versão 6. E ela é bacana porque ela mostra, né, as interações que a gente tem, né? Então, o que acontece, ó? Eu tô saindo aqui de idle. A gente viu lá que de idle, qual é o meu próximo estado aqui, né? É connected. Então, o que acontece? Em idle, o roteador ele vai procurar na tabela de roteamento para ver se ele tem uma rota que ele consiga alcançar o vizinho, tá? Se o roteador permanecer nesse estado, né, o que pode estar acontecendo? Ele pode estar esperando que seja configurada uma rota estática para esse IP ou que essa rota seja prendida via um IGP, ou seja, ele não tem. Então, se eu não sair de idle, é porque eu não tenho rota, né? Tá? Depois, a gente vai... Eu passo para connected, né? Aqui em connected, o roteador ele encontrou uma rota, né? Então eu saí de idle e fui para connected, é porque eu encontrei uma rota para que eu possa tentar fazer o three handshake. Então olha só, eu sei chegar no vizinho, eu alcanço ele, né? Ele é alcançável, e agora eu vou tentar me conectar. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou tentar passar de connected para Open Send, se eu efetivamente conseguir fechar o three handshake. Se não, né, eu saio de connected e vou para active. Lá em active eu vou continuar ativamente tentando me conectar, né, estabelecer a sessão TCP com o meu vizinho. Digamos que eu não consegui, né, fazer essa conexão, então eu vim para active. Aqui em active, o BGP ele vai tentar encontrar o vizinho de novo, né, para iniciar essa conexão TCP. Se ele tiver sucesso, eu vou passar para Open Send. Caso contrário, eu faço o quê? Eu volto para idle e inicio o ciclo de novo. Então, se o roteador permanecer nesse estado, acaba... O que isso significa para a gente, né? Que o roteador ele não recebeu uma resposta, ou seja, ele não recebeu um Open Confirm, né? Porque eu mando um Open Send, espero receber um Keep Alive, né? Um Open Confirm e depois um Keep Alive. Se eu não estou recebendo, é porque eu não tenho respostas. Então, o que eu faço? Volto para o estado de idle. Isso quer dizer, isso pode ser uma razão, por exemplo, de uma declaração do vizinho está errado, né? Ou um número de AS está incorreto. Porque quando eu tento estabelecer... quando eu consigo estabelecer a minha conexão TCP e eu troco lá as capabilities, né? Uma das informações que a gente manda é as informações do AS. Se o AS que está indo lá for diferente do AS do meu vizinho, o que vai acontecer? Eu não vou estabelecer a minha sessão. Né? E aí vai acontecer o quê? Daqui, ó, eu venho para idle. Vamos lá, vamos seguir o nosso fluxo aqui. Open Send, né? Então a gente falou ali do Open Send. Aí, se Open Send eu recebi aqui, né? Eu recebi uma confirmação, então eu recebi um Open Confirm, ou seja, uma confirmação da abertura, eu estou pronto para estabelecer a minha conexão. Tá? Aí eu vou... O meu vizinho vai me mandar um Keep Alive, né? Tá aqui. Vou receber um Keep Alive dele.
e tô apto para ir para onde? Para o modo de establish, tá? Se eu não tiver, né, nenhum problema, se eu tiver um problema, o que acontece? Notification. Do contrário, eu vou para establish. Então, esse é o estado desejado, né, gente? Quando eu cheguei em establish, o que acontece? Provavelmente eu não estou recebendo nenhum prefixo. Lá na minha tabela de vizinhanças, né, eu vou estar com 0 aqui no estado, só que esse 0 aqui quer dizer que eu estou com a conexão estabelecida, né? Então significa que eu formei uma vizinhança e eu posso iniciar o processo de roteamento.